duas caras, né? Quando a gente tá dizendo que uma pessoa é falsa ou algo do tipo. Mas é difícil de imaginar que alguém realmente teria dois rostos. Tipo, não a expressão duas caras, mas ter duas caras mesmo, sabe? Uma na frente e outra atrás. Só que no mundo tudo pode acontecer, inclusive uma coisa como essa. E é exatamente isso, galera, que iremos contar aqui no vídeo de hoje. A história de um homem que supostamente nasceu com duas caras. O que ele teve? Isso é real? As duas caras pensavam, falavam, o que elas faziam? Bom, galera, se prepare aí porque hoje vocês vão ver o homem que nasceu com dois rostos. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, desce a tela aí, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva logo agora. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí porque a gente só vai começar depois que você deixar o like, ó. Deixou? Não sei. Se deixou, então bora lá, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, Duas Caras Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel sem rosto molo. E como vocês sabem, galera, não é novidade pra ninguém que algumas pessoas podem acabar nascendo com alguma parte a mais ou a menos no corpo. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem, só que de uma maneira um pouco diferente. Segundo alguns relatos, Edward Murdoch teria nascido com um rosto a mais, e esse rosto ficava na sua parte de trás, aqui na nuca, tipo o Lord Voldemort com o professor lá de Hogwarts. E segundo ele, aquilo não era apenas um erro genético ou alguma mutação no seu corpo, e sim algo um pouco mais sombrio e assustador. Então chega de enrolação e vamos conhecer essa história. O homem de dois rostos. Caraca, velho, que isso, mano, não sabia não. Segundo as histórias, Edward Murdoch era um nobre inglês que vivia no século XIX e que era conhecido por ter nascido com dois rostos. Edward era herdeiro de um importante título de nobreza e muitos consideravam ele como um homem bonito e talentoso, principalmente porque ele era um bom músico. Ele tinha tudo para ter uma vida completamente feliz e normal, mas o que muitos não sabiam é que ele carregava uma tristeza profunda, já que ele nasceu com uma rara e estranha deformidade em seu crânio. Isso porque na parte de trás da cabeça, na nuca, ele tinha o segundo rosto completo. Um rosto com nariz, olhos, boca. Mano. E ele, galera, não era triste por ter um segundo rosto, mas sim porque, segundo ele, aquele rosto era do mal. Esse segundo rosto era um pouco flácido e desfigurado, e muitas pessoas que encontravam ele tinham muito medo, pois aquilo era algo bem assustador. Segundo algumas informações dessa história, esse segundo rosto não precisava se alimentar, mas era capaz de expressar emoções, como por exemplo, rir e chorar. Meu Deus. Caraca! Nossa. Algumas pessoas também diziam que era quase impossível ficar olhando para aquele rosto, porque parecia que aquele rosto jogava uma energia negativa. Te olhando torto, sabe? Algumas pessoas até diziam que aquele segundo rosto tinha uma espécie de sorriso sarcástico, como se estivesse debochando ou até mesmo demonstrando ódio. Que medo, mano. Então. E vendo assim de longe, o caso de Edward poderia até ser um caso de gêmeo parasita. Mas segundo o próprio Edward, não era isso que ele tinha. Ele dizia que o que existia no seu crânio era alguma coisa bem mais sobrenatural. Edward dizia que a sua segunda face era o próprio demônio. E quando, por exemplo, ele estava triste, né, a face principal, a de trás estava sorrindo. E algumas vezes até soltava gargalhada, ou seja, ele ficava feliz com a tristeza do próprio Edward. Caraca, Segundo velho! relatos, a face também sussurrava. Como assim, mano? Tipo... Às vezes falando palavras feias, ou até mesmo chorando, falando coisas perturbadoras. E tudo isso, é claro, acabava mexendo com a cabeça de Edward. Que naquela altura do campeonato, galera, né, quando ele era um adulto, já não estava mais aguentando conviver com aquilo. E tudo o que ele queria era conseguir remover aquela outra face, que no caso tinha vida própria, né? Mas aquela cabeça estava tão conectada com ele que nenhum médico jamais tentou realizar um procedimento, pois poderia ser muito perigoso para Edward. E a história então conta que aos 23 anos de idade, Edward, não aguentando mais, teria partido, galera. E ele também teria deixado uma suposta carta de despedida, dizendo para retirarem aquele demônio do seu corpo. E segundo alguns relatos das pessoas da época, o seu pedido foi atendido por 2 médicos. Mas será que toda essa história é verdadeira ou tudo isso não passa de uma lenda urbana? Edward realmente existiu? Bom, galera, aparentemente a respeito desse caso de Edward, não se tem muitas provas que comprovam essa história. Ainda faltam muitas informações na história, como por exemplo a sua data de nascimento, Ou até mesmo o ano em que ele faleceu. Sem contar também que além da história e dessa foto aí, não existe mais nada que comprove se isso realmente aconteceu ou não. Em relação Você à acredita foto que mais famosa de Edward, Vocês acreditam que aconteceu, família? Olha como que é. Vocês acreditam nisso ou não? Olha o rosto dele aqui.
Mano, porque ele não aparenta ter 23 anos pela essa foto, tá ligado? Pra não ter mais, mano. Não é que parece? Olha o rosto aqui, mano. Ó. Na verdade, é apenas uma estátua de cera. Uma estátua que foi feita para Ah, mano, vai se ferrar, mano. Qual foi, velho? Ah, mano. Em relação à foto mais famosa de Edward, na verdade é apenas uma estátua de cera. uma estátua que foi feita para mostrar como seria Edward, entendeu? Ah, sim. E não a foto real do próprio Edward. Inclusive, existem várias versões dessa estátua, tentando representar Edward, o homem de duas faces. E a mais famosa de todas está em um museu. O museu na Alemanha, o mais antigo museu de cera do país. E tem foto, galera, que aparece em preto e branco, mas é só o efeito de preto e branco mesmo. Nem foi tirada lá na época em que as fotos fotografavam em Não consigo, velho. Em que as fotos fotografavam... Fotografavam? É, pô. Em que as fotos fotografavam em Petri... Não dá, mano. Vocês entenderam, mano. Foi manipulado só pra achar que é antiga a foto. É recente. E além dessa foto, o que existe mesmo é a sua história. A foto foi na época que fotografaram em preto e branco. Que foi publicada pela primeira vez em outubro de 1896, em um livro chamado Anomalies and Curiosities of Medicine. Anomalias e Curiosidades da Medicina. O livro foi escrito por 2 médicos norte-americanos e conta os estranhos casos que aconteceram na medicina, incluindo a história de Edward. O livro, então, conta toda a história que já contamos, mas não explica em momento algum de onde os médicos tiraram essa história. Tipo, cadê os relatos, sabe? Ah, esse aí foi meu paciente, sei lá. Não se sabe ao certo se foram esses médicos que inventaram a história ou se eles ouviram essa história de alguma outra pessoa. Então, galera, tudo indica que esse cara nunca existiu. E essa história tem muita chance de ser falsa. Tudo indica que isso tudo é apenas uma lenda da internet. E a ponto de curiosidade, galera, realmente existe uma condição médica bem parecida com a de Edward. Uma condição chamada craniopagos parasiticus, no qual os sintomas são bem parecidos, porém tem algumas diferenças no caso de Edward. Essa é uma condição extremamente rara, que também são conhecidos como os gêmeos siameses. E isso acontece quando a cabeça de um gêmeo sem corpo desenvolvido fica unida à cabeça do gêmeo com o corpo desenvolvido. No caso, o gêmeo dominante. Porém, galera, mesmo isso acontecendo, na vida real é totalmente diferente do caso de Edward. Já que esse lance de rir, ser inteligente, sussurrar e ter vida própria, no caso da segunda face, não tem nada a ver com a condição craniopagos. E além disso, galera, a maioria dos bebês que possuem essa condição, infelizmente, não resistem. E para vocês terem uma ideia de como esse caso é raro, a revista acadêmica chamada Journal of Medical Case Reports relatou que apenas 10 casos dessa condição foram documentados na literatura médica. Deve ter um pouco mais? Deve, mas é bem pouco. E desses 10 casos que foram documentados, apenas 3 resistiram. E embora então a ciência até consiga explicar o segundo rosto de Edward, seria impossível a segunda cabeça ter consciência, igual é contado na história de Edward. Sem contar também que se isso tivesse acontecido de verdade, da forma que está na foto e da forma que foi contada a história, com certeza esse caso teria documentos, fotos, alguma coisa para comprovar aquilo, nem que seja um desenho, sabe? Um laudo médico, algum documento, alguma coisa deveria existir para poder provar aquilo. Porém, não existe nada. E é por isso então que tudo isso é apenas uma história de um livro. Mais uma vez, galera, não estamos dizendo que isso não acontece na vida real. Pode acontecer sim, acabamos de explicar. Mas o caso deste homem e dessa foto não tem nada de real. É apenas, galera, uma história, uma lenda, que acabou ficando ainda mais popular por Eles são ligeiros, mano. Ele fala a história toda e depois fala que é causa lenda. da internet. Porque se eles falassem que fosse lenda desde o começo, o pessoal não ia E a assistir. foto também ajudou a propagar essa história. Que no caso nada mais é do que uma escultura de cera com 2 caras, baseada nessa história. Uma história que no caso não é real. Vocês entenderam, né? Então se entendeu mesmo, deixa o like aqui embaixo, beleza? Aproveita também e comente aqui embaixo o que você achou. Se achou legal, bizarro? Se quer mais vídeos como esse, também pode comentar, galera. E se Essa tiver lenda algum aí. outro caso, alguma Galera, hoje daqui a pouco vai ter NFL, vai dar o que falar, filho. Vai ser 8 horas, né? outra história, entra lá nas Vou terminar a live às 7 e pouco. nossas redes sociais, segue a gente e mande lá algum
Lucas Marques. Vai, vamos lá, família. Novos vídeos de curiosidades. Eu gostei, mano. É da hora a curiosidade, mano. Que a gente assiste e fica, né? Vai, faz a fila, vem, um de cada vez. Vai, faz a fila, vem, um de cada vez. Essa tropa que domina o jogo e o campeonato de vocês.